Olá a todos, bem-vindos. Neste vídeo vamos falar de equações trigonométricas e de como as podemos resolver. Este vídeo é dirigido a alunos do 11º ano que estão a aprender pela primeira vez a resolver as equações trigonométricas, bem como a alunos do 12º que, quando dão o capítulo da trigonometria, precisam de rever como resolver as equações. No caso dos alunos do 11º, para poderem perceber o conteúdo deste vídeo, precisam já estar familiarizados com o conceito do radiano, e também com o círculo trigonométrico e com as simplificações de expressões no círculo trigonométrico, as chamadas reduções ao primeiro quadrante. Posto isto, vamos ao conteúdo do vídeo em si. Então, primeiro que tudo, para nós aprendermos a resolver as equações trigonométricas, nós vamos ter algumas fórmulas, algumas receitas, se assim lhe quiserem chamar, sobre como é que podemos resolver as equações. Em cada uma delas, eu pretendo também explicar-vos de onde é que vem, porque é que as aplicamos. Não quero que decorem estas fórmulas, quero que percebam de onde é que elas vêm. Eu vou passar cada uma destas fórmulas que vamos usar para cada um dos exercícios. Quis só pôr aqui um primeiro ecrã para vocês poderem ter estas fórmulas, até se quiserem pausar e passar para um caderno de apontamentos que tenham. Vamos então ao nosso primeiro exercício. E temos esta equação. E quando nós temos uma equação trigonométrica, nós queremos ter uma expressão do género seno de uma coisa igual a seno de outra, ou cosseno igual a cosseno, ou tangente igual a tangente. Aqui eu tenho o seno, mas tenho um monte de números. Então, a primeira coisa que vou fazer é passar os números que estão ali junto do seno para o outro lado. Portanto, se eu pegar na equação, tenho este 2 seno mais 5. Se eu subtrair 5 aos dois lados da equação, irei ficar com 2 seno de 3x mais π sobre 4. Subtrai 5, desaparece o 5 do lado esquerdo, subtrai 5 do lado direito e fica 1. Se eu agora dividir os dois lados por 2, do lado esquerdo irá desaparecer o 2 e do lado direito vai ficar 1 meio. Neste passo, quando tenho o seno isolado, eu pretendo transformar o número que ficou do outro lado num seno de alguma coisa. O 1 meio é um valor que está na tabela trigonométrica, corresponde ao seno de π sobre 6. E então, nós iremos transformar o 1 meio justamente no seno de π sobre 6 e já temos, como era nosso objetivo, uma expressão do género seno igual a seno. Vai ser aqui que, então, vai entrar uma das fórmulas que eu vos tinha mostrado anteriormente. Eu vou metê-la aqui ao lado para nós nos seguirmos. E a fórmula em si é bastante fácil de aplicar. Basicamente, nós vamos chamar de alfa ao que estiver dentro do primeiro seno e vamos chamar de beta ao que estiver dentro do segundo seno. E vamos primeiro aplicar a fórmula, depois já vos vou explicar de onde é que ela vem, mas primeiro a aplicação direta, e vão ver que é muito fácil. Então, tenho seno de alfa igual a seno de beta, a fórmula diz-me que, próximo passo, desaparecem os senos, e vamos dizer que o alfa, que neste caso é o 3x mais π sobre 4, é igual a beta, que é o π sobre 6, mais 2kπ, ou o alfa, de novo, 3x mais π sobre 4,
é igual, desta vez, a π menos beta, portanto, π menos π sobre 6, mais 2kπ. Ok, então já aplicámos a fórmula, a seguir já vamos acabar de resolver a equação. É só isolarmos o x, mas primeiro vamos então tentar explicar de onde é que vem a fórmula. Então nós primeiro vamos tentar explicar aqui esta primeira equação. De onde é que ela vem? A ideia é relativamente simples. Para o seno de alfa ser igual ao seno de beta, uma primeira solução, a solução mais simples de todas que podemos pensar, é se a expressão representada por alfa e a expressão representada por beta representarem o mesmo número. Neste contexto desta equação, se o 3x mais π sobre 4, se houver algum número para o qual algum x, para o qual a conta dá π sobre 6. Então, nessa situação, o que estaria dentro dos dois senos seria igual. E depois temos aqui também um mais 2kπ que corresponde a adicionarmos a um dos senos, podia ser do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz, um qualquer número de rotações inteiras, voltas, no círculo trigonométrico. Porque, pegando ainda ali na questão disto representar senos, se o x fosse tal que, estávamos aqui a explicar primeiro, se o x fosse tal que o que está dentro do primeiro seno fosse π sobre 6, seria igual ao segundo. Portanto, se tivéssemos assim, havia um x qualquer que nós substituíamos no primeiro seno e ficava exatamente igual nas duas equações. Então, claro que os senos também eram iguais. Mas há aqui uma outra situação possível, que é, aqui neste primeiro seno, eu ao invés de ter π sobre 6, vou ter, por exemplo, 13π sobre 6. 13π sobre 6 é o π sobre 6 mais 2π. E vamos lembrar-nos que 2π é uma rotação inteira no círculo trigonométrico. Então, estes dois senos, embora representassem ângulos diferentes, no círculo trigonométrico estavam no mesmo sítio. Imaginem, o π sobre 6 do beta estava aqui, representava este ângulo, e o 13π sobre 6 representava este, no círculo trigonométrico, os dois exatamente no mesmo sítio. E então, é daqui que vem este 2kπ, porque os dois senos, os dois ângulos que estão dentro dos senos, podem ser diferentes, desde que difiram apenas num número inteiro de voltas, que representam ângulos exatamente no mesmo sítio, no círculo trigonométrico, pelo que têm que ter o mesmo seno. Ok, mas isto que vos estive aqui a mostrar explica a primeira equação. Então, agora, vamos tentar ver de onde é que vem a segunda. Deixem-me só aqui apagar isto tudo. Ok, então, agora vamos tentar ver de onde é que vem esta segunda. E a ideia é parecida, só que agora ela corresponde à ideia de que os dois ângulos não estão no mesmo sítio, mas estão numa posição em que têm o mesmo seno. Por exemplo, se o ângulo beta estiver nesta posição e o ângulo alfa estiver nesta, eles não são ângulos iguais, mas recordando que no círculo trigonométrico o seno corresponde ao y, do ponto onde o lado de extremidade de um dado ângulo interseta ao círculo trigonométrico, ambos os pontos têm o mesmo y. Então os senos são iguais, mesmo sem os ângulos serem. Então é isso que está representado nesta segunda possibilidade, que é, ok, temos a possibilidade de
os dois ângulos não serem iguais, mas estarem na posição em que têm o mesmo seno. Agora, posto isto, temos ainda uma equação por resolver. Então, só apagar aqui este bocadinho. E vamos lá continuar a resolver a equação. Portanto, é muito simples. Agora é só uma questão de isolarmos o x. Portanto, se eu subtrair π sobre 4 aos dois lados, irei ficar com esta equação assim na primeira. Na segunda também vou subtrair π sobre 4 aos dois lados. Aqui posso já fazer esta conta. Ou então, não, vou deixar e faço a conta toda ao mesmo tempo. Mais fácil para vocês seguirem. Portanto, π sobre 6 menos π sobre 4 tem que passar ao mesmo denominador. O π sobre 6 fica 2π sobre 12. π sobre 4, 3π sobre 12. E aqui na segunda equação também tem que passar tudo ao denominador 12. Já agora notem que não está a equação toda ao mesmo denominador. Só estão estes números, por isso eu não posso cortar denominadores, só se tivesse a equação toda dos dois lados. E, finalmente, 2π sobre 12 menos 3π sobre 12 vai dar menos π sobre 12, mais 2kπ, ou 3x igual a 12 menos 2, 10, menos 3, 7π sobre 12, mais 2kπ. Finalmente, para terminarmos a equação, basta agora dividirmos os dois lados por 3. Tomem só atenção que, ao tirar daqui o 3, estou a dividir os dois lados por 3, não me basta apenas dividir este primeiro número. Portanto, dividir por 3 é multiplicar por 3 em baixo, 12 vezes 3 é 36, mas a parte do 2kπ também fica a dividir por 3. Vocês às vezes, eventualmente, podem se esquecer de fazer isto. É um erro comum que costumo ver alguns alunos a fazerem. Vamos só aqui meter k pertence a z para nos lembrarmos que este k tem de ser um número inteiro, que representa voltas no círculo trigonométrico. E resolvemos a nossa primeira equação. Vamos agora ver uma segunda equação, desta vez com um cosseno. E tal como no caso anterior, vamos começar por isolar o cosseno em si. Portanto, primeiro vou subtrair 3 dos dois lados e vou ficar com igual a 1. E a seguir vou dividir por raiz de 2 dos dois lados, cortando a raiz de 2 que está do lado esquerdo. Este número que obtenho do lado direito não parece à primeira vista um valor da tabela trigonométrica, mas tendo uma raiz em baixo, eu vou ter que multiplicar por essa raiz em cima e em baixo para racionalizar o denominador. E quando fizer essa conta, irei obter raiz de 2 sobre 2, que agora sim posso reconhecer como um dos números da tabela trigonométrica, corresponde ao cosseno de π sobre 4. E cá temos a nossa equação com cosseno igual a cosseno, para o qual também já tínhamos visto uma fórmula. Vamos pô-la aqui. Ok, e então vamos agora de novo fazer a aplicação da fórmula. Portanto, nós temos um alfa
que é o que está dentro do primeiro cosseno, e um beta, que é o que está dentro do segundo cosseno. E tal como fizemos na equação com os senos, vamos primeiro aplicação direta da fórmula. Portanto, o nosso alfa é 2x mais π sobre 4, a fórmula diz ou o alfa é igual a beta, portanto igual ao π sobre 4, que está ali pintado a verde, mais 2kπ, ou o nosso alfa, de novo, 2x mais π sobre 4, veio esta escrita, igual a, e agora é só metermos um menos antes do beta, menos π sobre 4. Podem ver aqui na fórmula, mais 2kπ. Agora que já aplicámos a fórmula, vamos de novo explicar o contexto. Portanto, esta primeira equação é de novo a mesma questão que acontecia com o seno. Para os cossenos serem iguais, eventualmente pode haver um valor de x para o qual o alfa é igual ao beta. Daí escrevermos alfa igual a beta e o mais 2kπ, de novo, a questão de eles poderem diferir num número inteiro de voltas, mas estarem desenhados no mesmo sítio. Agora, a segunda equação, de onde é que ela vem? É que o sítio agora onde os ângulos podem estar desenhados sendo diferentes, mas tendo o mesmo cosseno, mudou para dois ângulos terem o mesmo cosseno, sendo ângulos diferentes, eles têm que estar mais ou menos assim nesta posição, onde o nosso alfa é igual a menos beta. Ambos teriam o mesmo cosseno que corresponderia a esta medida aqui, mais ou menos a vermelho, que era o x destes dois pontos, onde os ângulos tocavam no círculo trigonométrico. E é daí que vem esta segunda equação. Agora, vamos resolver a equação em si. E então, nesta primeira, temos aqui uma coisa que facilita, podemos cortar os π sobre 4 e vamos ficar só com 2x igual a 2kπ, ou, na segunda já não vai cortar, vou ter que passar o π sobre 4 para o outro lado, vou ficar com o menos π sobre 4, que já cá estava, e para tirar o π sobre 4 do lado esquerdo tenho que subtrair π sobre 4 aos dois lados, portanto vai ficar repetido. Agora a primeira equação, se dividir os dois lados por 2, fica com x igual a kπ, ou, e agora, 2x igual a menos 2π sobre 4 mais 2kπ. Finalmente, x igual a kπ, ou, portanto, se eu simplificar primeiro ali os 2π sobre 4, fico com menos π sobre 2 mais 2kπ. E finalmente, a primeira equação já está resolvida. A segunda, se eu agora dividir por 2, os dois lados, ao dividir por 2, π sobre 2, dividir por 2, mesmo que multiplicar por 1 meio, fica menos π sobre 4. E aqui fica mais kπ. E mais uma vez metemos aqui o k pertencente a z. E já resolvemos uma equação com cossenos. Vamos agora ver o próximo exemplo, que é uma equação com tangentes. Tal como nas anteriores, primeiro que tudo, vamos isolar a tangente, portanto vou passar, em português não se escreve tan, escreve-se tg, eu deixei este enunciado assim, e de novo, tal como aconteceu na equação do cosseno, tenho uma raiz na parte de baixo, o que significa que vou ter que multiplicar por esta raiz em cima e em baixo, e irei obter a tangente de 2x
igual a raiz de 3 sobre 3, o que mais uma vez é um dos valores da tabela trigonométrica. Raiz de 3 sobre 3 corresponde na tabela trigonométrica à tangente de π sobre 6. E então vamos agora buscar a fórmula das equações com tangentes. E então, como podem ver, a fórmula das equações com tangentes é mais fácil porque só tem uma equação, não se abrem duas. Portanto, aplicando primeiro, é só dizermos o alfa igual a beta, e a grande diferença é que agora é só kπ, não é 2kπ, e tudo isto tem uma razão no círculo trigonométrico. Vamos ver, vamos só aplicar primeiro, vamos ficar com 2x igual a π sobre 6 mais kπ, e então vamos ver agora porque é só uma equação e porque é que isto se repete de kπ em kπ. Portanto, temos aqui um círculo trigonométrico, um bocadinho descentrado, deixem cá ver se eu meto melhor. E também vamos ter uma reta tangente. Um bocadinho ao lado também, assim está melhor. E então, a ideia é que agora, mais uma vez, eu poderia ter ou os dois ângulos, um em cima do outro, ou seja, este tanto representar o ângulo 2x como o π sobre 6, só que agora eu não preciso de representar uma segunda solução, porque o sítio onde a tangente volta a ter o mesmo valor, que é quando se prolonga para o terceiro quadrante, difere do primeiro ângulo exatamente de π. E então isto faz com que a tangente se repita de π em π. E nós podemos só pôr aqui mais kπ. Se os ângulos eventualmente não forem iguais, é porque tem uma diferença que é um múltiplo do π. Fica previsto nesta situação. E basta escrevermos isto. E então vamos só agora resolver a equação, que é muito fácil. X igual a, dividindo por 2 dos dois lados, multiplicar por 1/2, π sobre 6, fica π sobre 12, mais kπ sobre 2. Com k pertence a z. E então, esta é a primeira parte da resolução de equações trigonométricas. Os chamados casos gerais, que foram os 3 casos que acabaram de ver. Sabermos resolver equações com senos, cossenos e tangentes. Agora, vamos começar a entrar no estudo de alguns casos especiais, em que ou há dificuldades ou há pequenos truques que nós podemos aplicar. E então, a primeira dificuldade que nos pode aparecer é o caso de haver um sinal de menos. Quando nós estamos a igualar o seno, o cosseno ou a tangente a alguma coisa e há um sinal de menos que nos está a atrapalhar. Mais uma vez, temos aqui estas fórmulas. Eu depois vou metê-las para vocês as poderem consultar enquanto estivermos a fazer os exercícios. E o nosso objetivo é usarmos estas fórmulas para voltarmos aos casos gerais que tínhamos visto anteriormente. Vamos, então, aqui ver um primeiro exemplo desta situação, que é esta equação. Eu tenho seno de 2x mais π sobre 3 igual a menos raiz de 3 sobre 2. O raiz de 3 sobre 2 é um valor que está na tabela trigonométrica, mas não tem o menos lá. Então, nós poderíamos dizer que esta equação é igual a dizermos seno de 2x mais π sobre 3 é igual a menos seno, e o raiz de 3 sobre 2 é o seno de π sobre 3. Problema, não podemos aplicar a situação que tínhamos anteriormente porque está ali um sinal de menos. Então, uma estratégia que podemos aplicar que vai funcionar sempre é
a aplicação, nesta situação, desta fórmula que temos aqui, que é quando temos um sinal de menos do lado de fora do seno, passá-lo para dentro. Vou-vos pedir que tenham muita atenção, porque isto não se pode fazer sempre em todas as operações. Depois já vão ver que no cosseno não podemos fazer isto. Mas, basicamente, nós então podíamos, pura e simplesmente, chegar aqui e passar o menos para dentro do seno e ficávamos com seno de menos π sobre 3 e já temos uma expressão do tipo seno igual a seno que correspondia aos nossos casos gerais, onde podemos voltar a aplicar a fórmula que tínhamos aplicado nos casos gerais. Já agora, quando chegamos a esta etapa, nós agora vamos resolver a equação da maneira que eu vos estou aqui a dizer, mas alguns de vocês estão a pensar, mas esta não era a única maneira de fazer as coisas. Sim, quem estiver mais familiarizado com o círculo trigonométrico pode pensar diretamente em qual é que seria o sítio onde o seno valeria menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, o que eu estou aqui a dizer é que nós justamente sabemos que o seno vale raiz de 3 sobre 2 em π sobre 3, mas este seno é negativo e, portanto, o seno que corresponde ao y seria menos raiz de 3 sobre 2 no ângulo de menos π sobre 3, que seria simétrico para baixo. A razão que vos estou a mostrar esta fórmula aqui em cima é que, embora este raciocínio esteja certo, há situações em que não dá para o aplicar. Vai ser a próxima equação que eu vos vou mostrar. Mas agora, primeiro, vamos terminar esta que temos aqui. Então, deixem-me só apagar este bocadinho aqui e vamos cá continuar. Então, estamos de novo numa situação seno igual a seno. E, portanto, ou o nosso alfa, que está dentro do primeiro seno, é igual ao beta mais 2kπ, ou o nosso alfa é igual a π menos o beta mais 2kπ. E mais uma vez, é só uma questão de isolarmos o x. Portanto, eu aqui tenho que até subtrair π sobre 3 dos dois lados. Do lado direito vai ficar um π sobre 3 que já cá estava e um segundo, porque eu tive que subtrair π sobre 3 para fazer desaparecer o do lado esquerdo, do primeiro membro. Ou, do lado direito, primeiro vou simplificar os parênteses. E isto vai-me simplificar, porque eu vou ter mais π sobre 3 dos dois lados. E então, nesta equação do lado direito, na segunda, se eu subtraísse π sobre 3 dos dois lados, eles pura e simplesmente cortavam. Agora, finalmente, vou ficar com menos π sobre 6, mais 2kπ, primeira, e na segunda eu posso já dividir os dois lados por 2, e fico com π sobre 2 mais kπ, também tenho que dividir por 2 estes 2kπ. A segunda equação já está resolvida. E a primeira está praticamente. Tenho que dividir por 2 os dois lados, ou seja, multiplicar o π sobre 6 por 1 meio. Aqui fica kπ, ou x igual a π sobre 2 mais kπ. Para aqui no fim, k pertence a z. Ok. E portanto esta foi esta primeira situação, recordando aqui em cima, em que tínhamos o seno igual a raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2, em que transformámos em menos senos de π sobre 3, mas como vos falei, podíamos ter usado o círculo trigonométrico diretamente para ver onde é que o seno valia menos
raiz de 3 sobre 2. Agora, próxima equação. Não dá para fazermos isso, porque do lado direito já temos um seno com uma expressão com x. Nós não sabemos que ângulo é aquele do menos seno de x, portanto, não dá para vermos isto onde é que está no círculo trigonométrico. E então, é aqui que nós iremos usar, então, a fórmula que vos tinha falado, que é incontornável, que se eu tiver um menos do lado de fora, basta-me passar para dentro, onde vai ficar a afetar tudo o que estava dentro do segundo seno. Neste caso é apenas um x. Portanto, mais uma vez, só para recordar, a razão que podemos fazer isto é que no círculo trigonométrico, isto agora não está a arredondar isto para um círculo, já está, o seno de menos alfa, portanto eu tenho aqui o ângulo menos alfa, tenho aqui o ângulo alfa, o seno de menos alfa simplifica para menos seno de alfa. O que quer dizer que estas duas expressões são equivalentes. Eu posso ter uma ou outra e posso substituir uma pela outra, que representam o mesmo. O que significa que eu posso chegar a esta equação, passar o menos para dentro do seno e agora já estou de novo numa equação do género seno igual a seno, onde mais uma vez vamos usar esta formulazinha que eu estou aqui a pôr em baixo, só para vocês se lembrarem. Espero que aos poucos já a vão interiorizando. Portanto, o 2x mais π sobre 4 é igual a menos x mais 2kπ, ou o 2x mais π sobre 4 é igual a π menos x mais 2kπ. Deixem-me só afastar isto aqui um bocadinho mais para a direita, que eu acho que vou precisar deste espaço. Tal como aqui. Ok, vamos lá continuar a resolver. Agora, atenção, eu tenho vários x dos dois lados da equação. Eu tenho que juntar os x todos para poder igualar o x a alguma coisa. Portanto, neste caso, vou somar x aos dois lados, mais um x, para retirar o x que está do lado direito. Ou, aqui tem que simplificar, primeiro, 2x mais π sobre 4, mais igual, falta o igual, a π mais x mais 2kπ. Agora, nesta primeira equação, tenho que subtrair π sobre 4 aos dois lados. Ou, e agora, se eu subtrair x aos dois lados, do lado esquerdo, 2x menos x, fica só x. Mais π sobre 4 igual a π mais 2kπ. Vamos continuar. Primeira equação, basta-me dividir tudo por 3, que é o mesmo que multiplicar por 1/3. Então aqui vou ficar com π sobre 12 mais 2kπ sobre 3, ou, e aqui x é igual a, vou ter que subtrair π sobre 4 dos dois lados, portanto do lado direito vou ficar com π menos π sobre 4. A equação, a primeira, já está resolvida. Vamos deixá-la sempre na mesma. Na segunda, tenho que passar tudo ao mesmo denominador para poder fazer a conta. Esta também já está quase resolvida. Só tenho que continuar a passar a primeira.
E aqui x igual a 4π menos π dá 3π sobre 4 mais 2kπ com k pertencente a z. Ok, então esta foi a primeira situação. Estas duas equações foram a primeira situação de termos um seno igual a um valor ou outra expressão com seno com um sinal de menos. Agora vamos ver a situação análoga, mas para o cosseno. E isto é um bocadinho mais traiçoeiro do que possam pensar. Normalmente, tendo em conta que no seno passámos o sinal de menos para dentro e mais à frente vão ver que na tangente fazemos o mesmo, há muitos alunos que pensam que podem fazer sempre o ato de passar o sinal de menos para dentro de seno, cosseno ou tangente. E a verdade é que no cosseno não podem. Mas isto costuma levar a muitos erros, porque como podem passar no seno e na tangente, e apenas não podem no cosseno, basicamente em 2/3 das situações podem fazer isto. E alguns alunos não percebem que estão a fazer um erro sistemático ao passar o menos para dentro do cosseno e pensam só que fizeram um pequeno erro de cálculo na resolução da equação. É uma coisa que costuma escapar a muitos alunos. E a razão, já agora, que não podem passar o menos para dentro do cosseno, vê-se no círculo trigonométrico. É que se eu tiver aqui o ângulo menos alfa, e aqui o ângulo alfa, o cosseno de menos alfa simplifica, portanto o cosseno, quer de um ângulo, quer do outro, é esta medida vermelha, é o x destes dois pontos onde os ângulos tocam no círculo trigonométrico. Isto simplifica para cosseno de alfa. O que quer dizer que no cosseno ter um menos no interior não é o mesmo que ter um menos no exterior, como acontecia no seno. No cosseno, ter um menos no interior é o mesmo que não ter menos nenhum. Então, nós vamos ter que usar uma destas duas fórmulas. Portanto, como diz mesmo ali o apontamentozinho, o ou significa vamos fazer ou uma ou outra, não as duas. Consoante a que fizermos, vamos ter expressões ligeiramente diferentes, mas que são equivalentes. Portanto, não vale a pena preocupar-nos muito com isso. E a explicação é que nós vamos estar a substituir o nosso menos cosseno de x, ou de alfa, por uma coisa, por acaso aqui é menos cosseno de beta, mas pronto, menos cosseno do que lá estivermos, por algo que simplifique para essa expressão, que seja equivalente. Então, basicamente, estamos a mover o nosso ângulo para a parte esquerda do círculo trigonométrico, porque se eu tiver aqui o meu ângulo alfa, por exemplo, vamos agora chamar beta para ver se vocês percebem melhor o que eu estou para aqui a dizer. Então vamos apagar até... Não queria apagar este. Então, espera lá. Vamos imaginar que temos aqui o ângulo beta, aqui estava o menos beta. Esta simplificaçãozinha que eu fiz aqui até podia ficar menos cosseno de beta. Ok? Mas agora, se eu levar o ângulo para o outro lado, por exemplo, se eu rodar π, portanto, assim, nesta direção, se eu tiver aqui o ângulo π mais beta, o cosseno de π mais beta, que corresponde a esta medida agora à laranja, em tamanho é igual ao cosseno do beta, mas está do lado onde o x é negativo. Portanto, isto simplifica para menos cosseno de beta. E o que isto significa é que o cosseno de π mais beta representa exatamente a mesma coisa que o menos cosseno de beta e podemos substituir um pelo outro. Mas também poderíamos ter usado o ângulo de π menos beta, porque o cosseno de π menos beta também simplifica para menos cosseno de beta. E, portanto, podemos usar ou um ou outro, aquele que nos apetecer. Eu tento sempre usar o mais, porque é mais fácil não me enganar com sinais quando tenho um sinal de mais. Mas, de qualquer das formas, então, esta equação transforma-se em cosseno de 3x mais π sobre 4
igual a cosseno de π mais x. E agora já tenho uma equação do género cosseno igual a cosseno. Portanto, vou só aqui... Ui, estou a fazer um risco em vez de apanhar isto tudo. Vou só aqui diminuir isto. Meter aqui mais para o lado. Para poder passar para cá a fórmula dos casos gerais, das equações com cossenos, para vocês poderem ver. Vou meter lá aqui em baixo. E vamos lá aplicá-la. Então, ou o nosso alfa é igual ao beta, portanto havia sempre uma primeira equação que correspondia a igualarmos os interiores, mais 2kπ, ou, no caso dos cossenos, o nosso alfa igual, e agora menos, tudo o que tiver dentro do segundo cosseno, nosso menos beta, mais 2kπ. E corresponde apenas, agora, à nossa necessidade de resolvermos isto, a isolarmos o x. Portanto, se eu na primeira equação subtrair π sobre 4 dos dois lados, na segunda, primeiro vou simplificar, vou ficar com menos π menos x. Na primeira vou passar tudo ao mesmo, tudo não, as partes com π ao mesmo denominador. Na segunda, esperem lá que eu tenho aqui um erro, ainda bem que eu o vi, que foi, eu esqueci-me aqui deste x. Então, se calhar ainda não passou assim tanto, desculpem lá, tenho que voltar um bocadinho atrás e vamos lá refazer isto. Então, primeiro vamos tratar dos x's, tenho que subtrair x dos dois lados, vai fazer desaparecer o x do lado direito. Na segunda, primeiro vou simplificar. Aqui vai dar 2x, 3x menos x, e agora vou subtrair π sobre 4 dos dois lados. Na segunda equação vou somar x dos dois lados, vai ficar 4x do lado esquerdo, e com isso desaparece o x do lado direito. Primeira equação, passar os π's ao mesmo denominador. Segunda equação, subtrair π sobre 4 dos dois lados, desaparece do lado esquerdo, e fica menos π sobre 4 do lado direito, a juntar-se ao menos π, que já lá estava. Aqui, primeira equação, posso fazer a conta, vai dar 3π sobre 4. Segunda equação, tenho que passar primeiro ao mesmo denominador. A primeira equação está pronta a ser terminada, só falta dividir tudo por 2, que é o mesmo que multiplicar por 1/2, portanto 3 quartos de π vezes 1/2 vai dar 3 oitavos de π, mais kπ, que também é afetado pelo multiplicar por 1/2. Segunda equação, primeiro vamos fazer a conta, menos 4π menos π vai dar menos 5π, sobre 4, mais 2kπ. Primeira equação está terminada.
E a segunda, se eu multiplicar tudo por 1/4, vou ficar com menos 5π sobre 16 mais 2kπ sobre 4. E a última coisa que me falta fazer é só simplificar os 2kπ sobre 4. Como são ambos números pares, posso dividir por 2 em cima e em baixo. E irei obter como solução da segunda equação menos 5π sobre 16 mais kπ sobre 2, mais uma vez com k pertencente aos inteiros. Por fim, nesta situação das equações com igualdades com números negativos, o caso das tangentes, em que o caso das tangentes é semelhante ao dos senos, em que podemos pura e simplesmente passar o sinal de menos para o interior da tangente. E isto acontece porque, se pensarmos no círculo trigonométrico, mais uma vez não está lá muito bem centrado, aqui está melhor. Se eu marcar o ângulo menos alfa e o ângulo alfa, a tangente de menos alfa simplifica para menos tangente de alfa. O que quer dizer que na situação da tangente, ter o menos no interior ou no exterior é exatamente igual, e por isso, tal como no seno, mas diferente do caso do cosseno, como tivemos a ver, eu posso pura e simplesmente meter o menos para dentro da tangente. Então vamos resolver esta equação que aqui temos. Então é só chegarmos à segunda tangente e passamos o menos para o interior, com o cuidado só de que este sinal de menos tem que afetar tudo o que está no interior da tangente. Então vamos ficar com tangente de 2x igual a tangente de menos x menos π sobre 3. E agora, se nos lembrarmos das equações com tangentes, tínhamos esta fórmula, vamos aplicar, que basicamente é só igualarmos os interiores mais kπ. Portanto, 2x igual a menos x menos π sobre 3 mais kπ. Basta-me somar x aos dois lados. Do lado esquerdo fica 3x, do lado direito desaparecem os x's. E agora, finalmente, multiplicar tudo por 1/3 e vou obter x igual a menos π sobre 9 mais kπ sobre 3 com k pertencente a z. Há agora uma nova situação também que pode acontecer, supostamente mais difícil, que é quando temos uma igualdade entre seno e cosseno. Porque até agora nós dissemos sempre que tínhamos equações que nós queríamos ter ou seno igual a seno, ou cosseno igual a cosseno, ou tangente igual a tangente. Se tivermos seno igual a cosseno, à partida parece que não podemos igualar porque temos funções diferentes. Mas, se nós nos lembrarmos do círculo trigonométrico, nós conseguimos transformar senos em cossenos e vice-versa. E a razão para isto, explicando aqui diretamente no círculo trigonométrico, é que, mais uma vez, está descentrado. Vamos tentar metê-lo um bocadinho melhor. Está bom, mas... Ok, acho que não consigo fazer... Espera, este estava melhor. Estava quase a dizer que não conseguia fazer melhor, mas pelos vistos, nadinha melhor, pelo menos.
A ideia é que eu posso transformar uma das expressões noutra que seja equivalente. Por exemplo, nesta primeira equação, em que tenho seno de alfa igual a cosseno de beta, eu poderia, por exemplo, transformar o cosseno de beta em seno de π sobre 2 menos beta. Porque se eu tiver o ângulo aqui, o ângulo beta, e aqui o ângulo π sobre 2 menos beta, o seno do beta tem exatamente o mesmo tamanho do cosseno do π sobre 2 menos beta. Estas duas expressões são equivalentes. Então eu posso substituir uma pela outra. Ou, se eu preferir escrever uma equação com cossenos, posso antes transformar o seno de alfa, pela mesma lógica, o seno de alfa pode-se transformar... Esperem lá, aqui para pintar... O seno de alfa poderia se transformar no cosseno de π sobre 2 menos alfa, que também é uma expressão equivalente. Só pintei, foi no sítio errado. Era este seno de alfa aqui, podia se transformar neste cosseno de π sobre 2 menos alfa. E também estaria a substituir por uma expressão equivalente e já teria uma equação com cosseno igual a cosseno. Mais uma vez, este ou que aqui está escrito no apontamento significa escolher ou um ou outro. Não fazemos as duas. Escolhemos uma, não importa qual. Mais uma vez, pode dar soluções ligeiramente diferentes, mas mesmo que sejam diferentes, têm de ser equivalentes. Vamos ver um exemplo destes. Então temos aqui a nossa equação e temos um seno igual a cosseno e até temos uma dificuldade adicional. Temos aqui um sinal de menos a atrapalhar. Então nós temos de tratar das duas coisas. Temos de tratar de termos um seno igual a um cosseno e do sinal de menos. Eu vou optar, e é apenas uma opção minha, por livrar-me primeiro do sinal de menos. Há várias maneiras. Nós atrás vimos que eu podia ter um menos cosseno de alfa. Eu poderia, por exemplo, dizer que isto ter ao mesmo que ter cosseno de π mais alfa. E eu podia fazer isso. Mas outras coisas que também poderia fazer é que, já que isto é uma equação, este sinal de menos eu posso passá-lo para o outro lado da equação, como se multiplicasse os dois lados da equação por menos 1. Na verdade foi o que eu fiz. Porquê é que eu fiz isto? Bem, só porque é mais fácil tratar do sinal de menos no seno, que nós vimos que pode passar para dentro. Então isto vai se transformar em seno de menos 2x igual a cosseno de x mais π sobre 4. E aqui estamos na situação do seno igual a cosseno. Que vamos então ter aqui a fórmula para vocês verem o que é que nós fazemos. Nós podemos fazer ou uma ou outra, tanto faz. Agora, eu tenho que optar para resolver por uma, e como há aqui sempre um π sobre 2 menos uma expressão, qualquer que seja a que eu fiz, eu vou tentar, e não é obrigatório, como estava a dizer, é uma opção minha, eu vou tentar mudar a expressão que for mais simples para aquele sinal de menos afetar o mínimo de coisas possíveis, para evitar a possibilidade de eu me enganar a fazer as contas. Então, neste caso, como a operação que tem a expressão mais simples no seu interior é este seno menos 2x, vai ser este seno que eu vou mudar. Ou seja, eu vou escolher usar aquela segunda fórmula, esta, que estou a pintar agora aqui, e transformar o seno em cosseno. Se calhar até podia pintar antes isto de uma maneira diferente, assim, para dizer que transformei este seno em cosseno de π sobre 2 menos alfa. Vamos lá resolver isto então. Portanto, vou transformar o seno em cosseno de π sobre 2 menos o que estava lá dentro, igual a cosseno
de x mais π sobre 4. O que vai ficar, depois de simplificar, cosseno de π sobre 2 mais x, mais 2x, aliás, igual a cosseno de x mais π sobre 4. Ok, e já voltamos ao início, onde temos uma equação do tipo cosseno igual a cosseno, que podemos então agora aplicar a fórmula que vimos no início. E então, ou o interior do primeiro cosseno é exatamente igual ao interior do segundo cosseno mais 2kπ, ou o interior do primeiro cosseno é igual a menos o interior do segundo cosseno mais 2kπ. Vamos simplificar isto agora. Vou começar por subtrair x dos dois lados. Lado esquerdo, na primeira equação, de 2x passa para x. Lado direito, corta o x e desaparece. Segunda equação, tenho que simplificar. Primeiro, primeira equação, vou subtrair π sobre 2 dos dois lados. Lado esquerdo, corta. Lado direito fica π sobre 4 menos π sobre 2. Segunda equação, primeiro vou somar x dos dois lados. De 2x passo para 3x. Lado direito menos x com x vai dar 0. Desaparece. Ok. Agora passar ao mesmo denominador. O π sobre 4 que precisa de mudar é o π sobre 2. Ou, e aqui agora também subtrair π sobre 2 dos dois lados. Okay. A primeira equação já irá ficar terminada. Vai dar π menos 2π, vai dar menos π sobre 4. Mais 2kπ. Ou, na segunda ainda temos que passar ao mesmo denominador. Portanto, vamos só aqui passar esta primeira, que temos que ir escrevendo. Na segunda posso fazer a conta, vai dar menos 3π sobre 4, mais 2kπ. Voltar a escrever a primeira. E agora a segunda, se eu multiplicar por 1/3 dos dois lados, o 3x fica x. O menos 3π sobre 4, se eu multiplicar por 1/3, vai cortar o 3 de baixo com o 3 de cima e fico só com o menos π sobre 4. E aqui no fim fica 2kπ sobre 3. Tal como sempre, vamos pôr no final com k pertencente a z, para nos lembrarmos que este k tem de ser um número inteiro. E vimos esta situação do seno igual a cosseno. Portanto, que tínhamos aqui. Como é que fazíamos transformando uma das expressões na outra? Agora, finalmente, vamos falar de algumas situações especiais. Há algumas equações em que vocês podem, pura e simplesmente, resolver como tivemos a ver até aqui, e a vossa resposta vai estar certa. Mas em que podem escrever menos soluções,
ter menos trabalho e a equação também está certa. Vamos ver aqui algum desses casos. Os primeiros casos que vos vou explicar são aqui os mais simples, é quando temos os senos ou os cossenos ou igual a 1 ou igual a menos 1. E a razão pela qual nestas situações nós escrevemos apenas uma solução é porque, ao contrário das situações que tínhamos estado a ver atrás, em que havia a possibilidade de haver dois sítios no círculo trigonométrico onde o seno ou cosseno tomavam um certo valor, quando está igual a 1 ou a menos 1, há apenas um único sítio no círculo trigonométrico onde toma este valor. Por exemplo, seno igual a 1, seno igual a 1, há um único sítio. Vou escrever a laranja, não, a preto. Há um único sítio no círculo trigonométrico onde o seno vale 1, que é aqui no ângulo π sobre 2. Então é escusado escreverem as duas soluções. Aliás, se tentarem escrever as duas soluções usando a fórmula dos casos gerais, vão obter duas equações iguais. O seno igual a menos 1, por exemplo, que temos aqui ao lado, há um único sítio que é aqui em baixo. A única coisa que podem mudar aqui é que tanto podem usar o ângulo de menos π sobre 2 que se mede aqui nesta direção, como podiam ali escrever, em vez de menos π sobre 2, 3π sobre 2, mas que representam um ângulo no mesmo sítio. Da mesma maneira, no cosseno, quando o cosseno é igual a 1, aqui está só igual a 2kπ, porque o sítio onde o cosseno vale 1 é em 0. Portanto, este 2kπ é como se fosse 0 mais 2kπ. Já o cosseno igual a menos 1 é em π, daí terem esta expressão aqui. Agora, os casos do seno e do cosseno igual a 0, também se escreve apenas uma solução, mas por uma razão completamente diferente. Então, está também relacionada com o círculo trigonométrico. Vamos vê-la. Portanto, o seno igual a 0, diz aqui alfa igual a kπ, que é como se fosse alfa igual a 0 mais kπ. E a razão é que se nós formos ver os sítios onde o seno vale 0, no círculo trigonométrico, o seno vale 0 em 0 e em π. E então, de um sítio para o outro, nós vamos rodando de π em π. E podemos então condensar as duas soluções numa só, porque ele roda o mesmo espaço de uma para a outra. Reparem que se tivessem, por exemplo, assim, seno igual a 1 meio, os sítios onde o seno vale 1 meio eram aqui nos 30 graus, ou π sobre 6 radianos, e aqui nos 5π sobre 6, os dois sítios onde o seno toma o mesmo valor. E aqui já não era possível condensar, porque quando rodam do π sobre 6 para o 5π sobre 6 vão rodar um ângulo. Não se preocupem muito com as contas, eu vou meter aqui o número, que é o 2π sobre 3, mas é fácil de verem mesmo na figura que é um ângulo diferente, porque este ângulo laranja é maior, dá mais de meia volta, do que quando rodam do 5π sobre 6 de volta até à mesma posição do π sobre 6. Então não podem condensar nesta situação. Então, a razão pela qual isto pode ser importante é que, na verdade, são duas razões. Vocês podem estar a estudar e estão a fazer um exercício de um livro e não condensam a solução e vão ver a solução no final do livro e veem que é diferente da vossa e pensam que fizeram alguma coisa mal, e não, só não se lembraram de condensar as soluções, mas têm o exercício certo, mas pensam que não. Ou, no caso de um teste, num problema de escolha múltipla, podem perguntar-vos qual é a solução de uma dada equação e vocês ficarem na situação de rejeitarem uma das hipóteses porque veem apenas uma solução e vocês resolveram e deu-vos várias ou deu-vos duas, quando a solução correta tinha sido condensada e vocês teriam sido enganados. Portanto, cuidado. Já agora, só aqui para explicar também a situação do cosseno igual a 0, só muda
qual é o sítio onde o cosseno vale 0 relativamente ao seno, que é em π sobre 2. Portanto, se nós desenharmos aqui um círculo, acho que nunca os consigo fazer completamente centrados. Os sítios onde o cosseno vale 0 são os ângulos em cima do eixo dos y, são o π sobre 2 e o 3 meios de π. E, portanto, de um ângulo para o outro também vão rodando de π em π. E é por isso que podem condensar as soluções. Vamos ver aqui alguns exemplos destes. Como nós já resolvemos muitas equações, eu nestes só vou escrever o início e a primeira equação. Vocês depois já sabiam como é que resolviam a equação. Vamos só escrever o início. Portanto, temos seno igual a 1. Aquele caso especial em que só há um sítio no círculo trigonométrico todo onde o seno vale 1. Então vamos meter o interior do seno, 4x menos π sobre 3, igual ao ângulo onde o seno vale 1 e logo mais 2kπ. E não há segunda equação porque só há um sítio onde o seno vale 1. Da mesma maneira, cosseno igual a menos 1. O interior do cosseno igual ao sítio onde o cosseno vale menos 1. Mas onde é que o cosseno vale menos 1? O cosseno vale menos 1 no ângulo de π radianos. Mais 2kπ. Aqui no caso do seno eu não tinha feito o desenho, mas o seno vale 1 aqui em cima. π sobre 2. Já estas situações aqui de baixo, senos ou cossenos iguais a 0, não é a questão de haver um sítio, é a questão de termos condensado as duas soluções só numa. Portanto, recordando, o seno vale 0 em 0 e em π. E repete o valor de 0 de π em π. 0 radianos, π radianos. Então, a nossa solução vai ser 3x mais π sobre 6 igual, podemos escrever 0 ou podemos escrever π, tanto faz, mais kπ. A equação com o cosseno igual a 0, portanto, recordando, o cosseno vale 0 em π sobre 2 e em 3 meios de π. E repete-se também de π em π. E, portanto, nós podemos escrever o 5x menos π sobre 4 igual a π sobre 2 mais kπ. Pronto. Lembrem-se só que isto é só como é que começávamos as equações. Agora tinham que acabar de as resolver e isolar o x. Mas acho que já fizemos muitos exercícios desses, não precisam de ver isto tudo. Por último, vou-vos agora ainda falar de uma última questão, que é, então, em que situações é que nós podemos condensar as soluções? A resposta final vai ser sempre que as soluções estiverem igualmente espaçadas, mas vamos ver isto com dois exemplos. Então, vamos ver aqui primeiro esta equação. 2 cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se eu dividir os dois lados por 2, vou ter cosseno ao quadrado igual a 1 meio. E agora, se eu tirar o quadrado, tenho que fazer uma raiz, fico com o cosseno de x igual a mais ou menos raiz de 1 meio. Deixo estar um mais ou menos, mas a raiz de 1 meio é como se fosse raiz de 1, que é 1, sobre raiz de 2. Tendo uma raiz no denominador, tenho que multiplicar por raiz de 2 em cima e em baixo para racionalizar este denominador. E finalmente vou ter cosseno de x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Esta raiz de 2 sobre 2 corresponde a um valor da tabela trigonométrica que é o cosseno de π sobre 4. E finalmente eu vou abrir esta equação em duas, uma para o mais, que não preciso de pôr sinal, e uma outra
para o menos. Ok, e agora, lembrando as várias regras que falámos ao longo deste vídeo, a primeira equação abre-se em duas, x é igual a π sobre 4 mais 2kπ, ou x igual a menos π sobre 4 mais 2kπ, mas para resolver a segunda equação eu preciso de me livrar daquele menos, o que posso fazer somando π ao que estava dentro deste segundo seno. E recordando, posso fazer isto porque se eu tiver um qualquer ângulo alfa, o cosseno de π mais alfa é igual a menos cosseno de alfa. Ou seja, ter um sinal de menos no exterior ou somar π ao ângulo é idêntico no caso do cosseno. E então, a primeira equação já não lhe vou mexer mais, vamos só escrevendo. Esta segunda tem que simplificar ainda. Primeiro, cosseno de x igual a cosseno. O π era 4π sobre 4, vou já meter aqui 5π sobre 4. E, finalmente, vou poder abrir a segunda equação em duas. Vou ter ou x é igual a 5π sobre 4 mais 2kπ, ou o x é igual a menos 5π sobre 4 mais 2kπ. Recordando, estávamos nas equações com cossenos, portanto, ou o que está dentro dos cossenos é igual, ou o que está dentro do primeiro cosseno é igual a menos o que está dentro do segundo. E supostamente eu obtive 4 equações, 4 soluções do problema. E, voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, só aqui metendo umas cores para vocês perceberem de onde é que as coisas vieram. Houve uma primeira equação, foi o cosseno de x igual ao cosseno de π sobre 4, que deu origem a estas duas. A equação do cosseno abre-se em duas. E houve uma segunda equação que se abriu nas outras duas. Só meter aqui para vocês a seguir verem de onde é que vêm as coisas. E eu representar estas soluções todas no círculo trigonométrico, aqui os eixos, o círculo, o π sobre 4 está aqui, é a meio do primeiro quadrante, exatamente a meio. Os menos π sobre 4 estão aqui. E as minhas duas soluções verdes são estas. Já as outras duas, o 5π sobre 4, deixem-me desenhar essa primeiro. Os 5π sobre 4 estão aqui no terceiro quadrante. Portanto, se eu rodar assim, rodo 5π sobre 4. E se eu rodar menos 5π sobre 4, ou seja, no sentido contrário, vou parar aqui. Portanto, vou marcar que aqui são os menos 5π sobre 4. E estas são as minhas duas soluções laranjas. E agora o que acontece é que se eu tentasse juntar só as soluções verdes ou só as soluções laranjas, elas não rodavam do mesmo espaço de uma para a outra. Por exemplo, do menos π sobre 4 para o π sobre 4, a rotação, esperem lá, sim, a rotação
é de π sobre 2, mas se eu depois tentasse voltar à outra solução verde, rodava um ângulo muito maior. Mas quando eu penso nas 4 soluções, de solução em solução, vou sempre rodando π sobre 2. E então, o que isto significa é que eu posso condensar estas 4 soluções só numa. E então, vou condensá-las a todas só numa solução. Vou dizer o meu x é igual a... Eu vou dizer π sobre 4. Podia dizer qualquer um destes ângulos. Normalmente escolho o mais pequeno, mas pode ser qualquer um dos que está nas 4 soluções. E agora, na parte do k, eu vou meter o intervalo que rodamos de solução em solução, que é π sobre 2. Então, mais k, π sobre 2, com k pertencente a z. E condensamos as 4 soluções numa só, que foi que ficou uma solução muito mais simples. Como este é um conceito assim ainda um bocadinho complicado, a história da condensação das soluções, eu vou-vos mostrar ainda mais um exemplo. Agora temos aqui até uma equação algo difícil. Temos uma equação com senos, mas com seno ao quadrado, com seno, com menos 1. Isto é uma equação do segundo grau. Primeiro que tudo vamos ter que fazer a fórmula resolvente para descobrir os valores dos senos. Então vamos dizer, é como se fosse um x, no fundo. Seno de x igual a, para quem não se lembrar da fórmula resolvente, já agora, quando nós temos... Ui, estou a escrever mal. Esperem lá, só aqui escrever. Quando nós temos uma equação no segundo grau, deste género, onde o A, o B e o C são números, a solução desta equação pode ser obtida pela chamada fórmula resolvente e é o resultado desta conta. Menos B mais ou menos raiz quadrada de B quadrado menos 4AC sobre 2A. Que é o que nós vamos fazer agora. Portanto, para quem ainda estiver um bocadinho perdido até, vamos dizer aqui que no caso desta fórmula resolvente, o nosso A é 2, o B é o número que está a multiplicar pelo seno, que é o no tal ao quadrado é menos 1, e o C também é menos 1. Então o nosso seno de x será igual a menos B, que será menos menos 1, mais ou menos raiz quadrada de B quadrado menos 4AC sobre 2 vezes A. Onde o nosso seno de x é igual a 1 mais ou menos raiz de menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 2 dá menos 8, vezes menos 1 dá mais 8 sobre 4. Seno de x é igual a 1 mais ou menos raiz de 9 sobre 4. Seno de x é igual a 1 mais ou menos 3. Estou a escrever sobre 2, não é? Sobre 4. E agora, seno de x, temos que separar em 1 menos 3 sobre 4, ou seno de x igual a 1 mais 3 sobre 4. Vamos ter 1 menos 3 dava menos 2 sobre 4 simplifica para menos 1 meio, ou seno de x 1 mais 3, 4, 4 sobre 4, 1. Então temos o seno igual a 2 valores. Isto corresponde a 2 equações que temos que resolver. Então, nesta primeira, o menos 1 meio, o 1 meio é um valor da tabela trigonométrica. O seno de π sobre 6 é igual a 1 meio. Então já fizemos ali aparecer um seno. A segunda equação corresponde àquele caso especial que tivemos a ver há mesmo pouco tempo, que há só um sítio, que é no ângulo de π sobre 2, em que o seno vale 1. Então essa equação vou já ter x igual a
π sobre 2 mais 2kπ. Só se repete de volta em volta. A primeira equação, como é com senos, o sinal de menos pode ir para o interior do seno. Seno de x igual a seno de menos π sobre 6. E se nós nos lembrarmos da fórmula dos senos, vou metê-la aqui para quem ainda não se lembrar. Estou-me a esquecer de escrever a segunda equação. Essa é que tenho que ir escrevendo. π sobre 2 mais 2kπ. Mas então a primeira vai-se abrir em x igual a menos π sobre 6 mais 2kπ, ou x igual a π menos, portanto, ou está dentro do primeiro seno é igual ao que está dentro do segundo, ou o que está dentro do primeiro seno é igual a π menos o que estava dentro do segundo, mais 2kπ. E agora a expressão que vem da outra equação, que tínhamos o seno igual a 1. Se eu simplificar isto tudo, vou aqui só saltar um pequeno passinho, só para o vídeo não ficar muito longo. Portanto, π menos π sobre 6 fica π mais π sobre 6. O π é 6π sobre 6, mais π sobre 6 dá 7π sobre 6. Ou ainda o x é igual a π sobre 2 mais 2kπ. E, mais uma vez, tenho a resolução de uma equação que me levou a várias soluções. Só que se eu agora for ver no círculo trigonométrico onde é que estas soluções todas ficam desenhadas, reparem numa coisa. Só centrar um bocadinho melhor o nosso círculo. Assim. Se eu marcar aqui os vários ângulos, esta última equação deu π sobre 2. Está aqui. A primeira deu menos π sobre 6, que está mais ou menos aqui. E esta do meio deu 7π sobre 6, que está mais ou menos aqui. Se eu marcar vários ângulos, portanto, este fica aqui, este fica aqui, este fica aqui. Se formos ver quanto é que rodamos de um ângulo para o outro, nós vamos sempre de um ângulo para o outro rodar 2π sobre 3. E como nas várias soluções que encontramos vamos sempre rodar o mesmo ângulo de solução em solução, isto é o nosso sinal de que, ao invés de escrevermos as três soluções, podemos condensar as três soluções só numa. Então, vamos escrever a nossa solução, vamos meter x igual, posso meter qualquer um destes valores, eu vou escolher pôr o π sobre 2 porque é o menor dos positivos, mas podia pôr qualquer um deles, tanto faz, mais, e agora como o intervalo é 2π sobre 3, 2π sobre 3, k, com k pertencente a z. E então é assim que nós podemos condensar as várias soluções. Mais uma vez, não é obrigatório, mas é um conceito útil para poderem confirmar as vossas soluções com outras que vejam em livros e em fichas, e também para não serem enganados num problema de escolha múltipla. Isto tudo que tivemos a ver é a maneira de obtermos o que se chama a solução geral das equações trigonométricas, que é obtermos uma expressão deste género. Há depois ainda uma nova situação, que é obtermos as soluções particulares dentro de um dado intervalo, que é o que se faz quando nós substituímos este k por outro número. Eu penso que o ideal aqui será apresentar-vos isso num próximo vídeo à parte, só sobre o obter das soluções particulares. Por isso, vamos terminar este vídeo por aqui. Obrigado por terem ficado até ao fim. Espero que tenham aprendido alguma coisa, que o vídeo vos tenha sido útil. Mais uma vez, obrigado e até à próxima.